Agora, com calma, vou chamar a Basília Rodrigues, que vai trazer atualizações sobre a situação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. É claro que vocês estão acompanhando desde ontem à noite a notícia da revista Veja, e claro, confirmada por nós aqui da CNN, pelo advogado, de que Mauro Cid vai falar. Exatamente, Mauro Cid, que segue preso desde maio deste ano no batalhão do Exército aqui em Brasília. Luciana, muito boa tarde para você, ótimo estar contigo, como sempre, aqui no nosso grande debate. Durante a madrugada, um caos na defesa de Mauro Cid. O advogado César Bittencourt, criminalista há mais de 40 anos, um dos mais experientes de sua área, trouxe a revelação à revista Veja de que Mauro Cid havia reconhecido, decidido reconhecer que cometeu um erro, que ele irá confessar os seus crimes e apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro como o mandante pela venda das joias e também dos relógios. Depois dessa entrevista, o advogado conseguiu falar ainda com outros jornalistas. Nós, da CNN Brasil, eu insisti muito para falar com César Bittencourt ontem à noite e durante a madrugada também. Consegui falar com ele uma única vez em que ele confirmou as declarações. O que diz o advogado? De uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu posso garantir, ele dizendo, Mauro Cid é inocente, ele cumpria ordens e, evidentemente, nas palavras do advogado, é evidente que quem daria essas ordens seria o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso muda o estágio, o patamar das acusações contra Bolsonaro. Não vem de uma investigação, não vem de um crítico, de um opositor, vem do braço direito de Bolsonaro, alguém que é conhecido como o HD do governo de Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, tenente-coronel, número 1 de todas as turmas de formação dentro das escolas militares. Ele é considerado era considerado um exímio militar. E por isso mesmo até assumiu a função de ajudante de ordem. É um cargo de prestígio dentro das Forças Armadas. Você sair ali das fileiras do Exército e compor a equipe presidencial lado a lado com o presidente da República, sabendo o que se passa dentro e fora do gabinete no Palácio do Planalto e até na casa do presidente da República, o Palácio da Alvorada. Essa nova fase da defesa de Mauro Cid vem depois que ele muda de advogado. Ele que está com o terceiro advogado representando neste caso, assumindo aí o César Bittencourt a pedido da família de Mauro Cid, ou seja, a família está pressionando muito para que Cid deixe a prisão. Ele está num batalhão, numa cela do batalhão do Exército aqui em Brasília, já há meses, desde maio nessa circunstância. A família quer que ele possa aliviar a sua condição nestas investigações para que seja solto. E o terceiro ponto de todas essas novidades são as descobertas da PF, até chegando ao pai de Cid, naquela foto em que há um item presenteado pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e por um ato Parece falho, uma silhueta, do pai de Cid. Por um ato falho, obviamente ele não deve ter percebido isso, dá para ver refletido o reflexo, dá para ver na imagem o reflexo da imagem, dá para ver na imagem o reflexo do rosto do pai de Mauro Cid, o general Cid. Então, todo esse conjunto novo de circunstâncias, uma longa prisão, a pressão da família, as novas provas da Polícia Federal, teriam feito o Mauro Cid mudar de ideia, mudar de estratégia e admitir os erros. O advogado de Cid, César Bittencourt, diz que ele é inocente, ele é um exímio, um militar disciplinado e que apenas seguia ordens. Quando eu pergunto, a ordem então viria de Bolsonaro? Ele diz,
Olha, tanto faz se vai alcançar o ex-presidente ou não. É evidente que Bolsonaro, na condição de chefe de Mauro Cid, era quem dava as ordens. Mas se isso vai ser ruim, negativo, positivo ou não para o ex-presidente, não é com isso que a defesa de Mauro Cid está preocupada. Este é um outro ponto importante neste novo perfil da defesa. César Bittencourt se diz totalmente apartidário. Ele é muito respeitado, muito respeitado pela autoria de livros sobre direito penal e tudo mais. Enfim, ele é ligado à técnica, né? E não à política, não às questões aí ideológicas na defesa de Cid. Muito bem, Basília, eu vou até chamar aqui para compor nossa tela o Gustavo Uribe e a Clarissa Oliveira também, porque a gente vai continuar destrinchando essa, que é a notícia bombástica de ontem à noite, Uribe. Eu até coloquei numa rede social que estava difícil dormir ontem à noite e, é claro, fui acompanhada por muitas pessoas porque era um eita atrás de eita, né? Depois daquele dia de CPMI, onde a gente teve aquelas declarações do hacker, tudo que a gente não precisava, no caso de jornalismo, né, para os nossos sonhos e a nossa vontade de dormir, era aquela declaração dada à revista Veja, em que Mauro Cid, o advogado dizia, Mauro Cid vai falar e vai dizer que Jair Bolsonaro, sim, foi quem pediu para vender essas joias e o dinheiro foi dado a ele. Isso complicou muito a vida de Jair Bolsonaro e é claro que teve repercussão com ele também, né? Certamente nós três aqui na tela não dormimos no máximo 3 ou 4 horas, porque a política brasileira, ela dá voltas e acaba obrigando nós jornalistas a estarmos sempre acordados. Inicialmente, boa tarde, Lu, boa tarde, Clarissa, boa tarde, Basília e todos que nos assistem no grande debate da CNN Brasil. O advogado de Mauro Cid conversou com Basília Rodrigues e trouxe essa mudança de postura. Ele tinha dito inicialmente que não iria ir ao expediente da delação premiada, mas agora diz que sim, que pode ser que Mauro Cid preste um novo depoimento à Polícia Federal, trazendo novos elementos. Nos bastidores, no entanto, ele tem sido pressionado e já disse que vai esclarecer melhor essa questão. Ou seja, deu um pequeno recuo. Vamos ver se ele vai cumprir com esse recuo. Isso é um expediente muito comum na defesa de Mauro Cid. A gente viu isso desde o início. Desde o início, Mauro Cid tem dado sinais trocados. Inicialmente, por exemplo, disse que não iria à CPMI do 8 de janeiro. Depois foi e se manteve em silêncio. Aí trocou o advogado de Rodrigo Rocha para o nome de Bernardo Fenelon. Bernardo Fenelon, que era especialista em delação premiada, mas dizendo que não faria delação premiada. Então, o que me diz o entorno de Jair Bolsonaro? Mauro Cid não quer ser abandonado. Ele tem feito sinais contrários, esperando que Jair Bolsonaro preste algum tipo de solidariedade a ele. Tanto é que antes do depoimento à CPMI do 8 de janeiro, que ele permaneceu em silêncio, não respondeu nem a própria idade dele, ele recebeu antes uma série de visitas de auxiliares de Jair Bolsonaro, numa tentativa de acalmar os ânimos. E essa tentativa e essa ofensiva de aliados de Jair Bolsonaro não para em Mauro Cid. Hoje, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, colocou nas redes sociais um vídeo fazendo acenos a outros auxiliares de Jair Bolsonaro presos. No caso, Sérgio Cordeiro e Max Guilherme. Por quê? Para evitar mais possibilidades de depoimentos e delações premiadas. Então o PL está bastante preocupado. Jair Bolsonaro, em conversa com Leandro Magalhães, nosso apresentador da CNN Brasil, já disse que tem de entender a situação de Mauro Cid, ele está preso, há aí umas saudades em relação ao seu próprio pai, está preocupado com a família. É um tipo de aceno para tentar acalmá-lo. Então a tropa bolsonarista agora tenta evitar essas delações. Vamos ver se realmente o advogado fez apenas um aceno contrário para conseguir uma solidariedade de Jair Bolsonaro para que não seja abandonado, ou se ele vai para valer para a delação premiada. Muito bem, Clarissa, Mauro Cid, a gente tem aqui na nossa tarde, inclusive, pressionado a recuar. A Basília Rodrigues estava te ouvindo mais cedo, Basília, dizendo que o advogado não dormiu também, obviamente quem dormiu, né? Porque recebeu vários telefonemas de gente, calma, calma. Mas Mauro Cid, e aí não precisa ser muito do direito para entender isso, estava esperando esse aceno mais robusto da parte de Jair Bolsonaro, talvez muito antes, né? Porque ele teve um advogado que inclusive era ligado à família Bolsonaro, o segundo advogado que era de delação premiada, ele foi à CPMI, ele ficou calado, ele teve ali, como disse aqui o Gustavo Uribe, ele teve toda aquela presença
força de espírito para ficar calado diante de uma oposição ferrenha que estava ali perguntando a ele. E agora, ele esperava ali, nessa mudança de advogado, alguma fala, mas o silêncio do outro lado reinou e ele agora tem que resolver a situação dele, né? Olha, Luciana, para só ilustrar um pouquinho como ninguém que estava acompanhando essa história dormiu essa noite, eu recebi uma mensagem do advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ele já dizia a respeito ali do que tinha sido dito para a revista Veja, que sim, a matéria estava correta, mas que tinha alguns pontos, que seja por erro ou por má fé ali, né, alegando que tinha alguns pontos que não era bem assim. Já teve uma mudança de discurso. O que eu ouvi hoje de pessoas muito próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão acompanhando essa história e vai muito ao encontro do que o Gustavo Uribe está falando aqui. O círculo ali mais próximo de Bolsonaro está num misto de negacionismo e irritação com Mauro Cid. O negacionismo vem na parte do discurso onde dizem, olha, a gente sabe muito bem com quem a gente está lidando, Mauro Cid é um cara extremamente leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não vai jogar Jair Bolsonaro na fogueira, isso é coisa de advogado, é jogo, estratégia de defesa, isso não vai acontecer. Mas, do outro lado, tem uma turma que está, assim, muito irritada com o que eles chamam de um jogo de chantagem que Mauro Cid estaria fazendo. E aí casa perfeitamente com o que o Uribe falou. Essa ideia de que Mauro Cid vira e mexe, dá uma sinalização, olha, vou jogar todo mundo no ventilador aqui, vou jogar na fogueira, vai ser uma confusão maluca. E aí depois recua. Por exemplo, quando ele fez a primeira troca de advogado dele, escolhendo um advogado que era especialista em delação premiada. Isso por si só foi uma mensagem, ele, olha, vai fazer uma delação. E aí depois recuou, a delação não veio, não teve nenhum movimento nessa direção e ele continuou atuando em parceria com Jair Bolsonaro. Só que depois veio irritação, incômodo com a defesa, a linha de defesa estava diferente. Por quê? Porque, segundo as informações que correm nos bastidores, de fato, Mauro Cid está, sim, muito preocupado, muito balançado pelo impacto que esse caso todo está tendo sobre sua família. As pessoas próximas dele, com quem eu conversei, indicam que sim, ele está balançando muito por causa disso. E daí esse vai e vem, vai falar, não vai falar, vai confessar, não vai confessar, vai apontar Jair Bolsonaro como mandante ou não vai. O ambiente está confuso, mas no bolsonarismo, gente achando que isso é muito mais uma estratégia de defesa. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu lido aqui todos os dias com pessoas ligadas ao direito, respeitadíssimas, vocês sabem, no grande debate, e é unânime, seja gente de esquerda ou gente de direita, de que esse advogado de Mauro Cid atual é um dos melhores e muito respeitado, como já trouxe aqui, já trouxeram os três. Basília Rodrigues foi a primeira a trazer essa informação.